Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, nos versos 15 a 17. Hebreus capítulo 12, 15 a 17. Mas vou pedir para a gente ler o 14 também. Na minha Bíblia tem um título nesse trecho que fala advertência contra a rejeição a Deus. E aí os versículos 14 a 17 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por este tempo. Nós te pedimos, ó Deus, pela tua palavra, que ela realize aquilo que é do teu agrado, que ela não volte para ti vazia, que nós sejamos confrontados e quebrantados e orientados, ó Deus, a conhecer e fazer e estar no centro da tua vontade, ó Deus. Abençoa-nos agora, que o teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Semana passada nós falamos a respeito do favor imerecido de Deus, que a graça é este favor imerecido de Deus. E esse mês todo, vamos falar a respeito do discipulado, da importância que é e do desafio que Deus tem trazido para nós. Nós nos lembramos que a graça, e aquilo foi o que nós aprendemos semana passada, que a graça oferece aquilo que cada um necessita, não o que ele merece ou deseja. Por isso que ao amigo íntimo, Pedro, Jesus chamou de Satanás. E ao inimigo declarado, que era Judas, ele tratou como amigo. Porque cada um recebeu aquilo que precisava para poder se aproximar de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e poder frutificar. Agora, quando nós temos o contato com a graça de Deus e quando ela se manifesta para nós e para cada um de acordo com a sua necessidade, há algumas maneiras de reagir a essa graça de Deus na nossa vida. E eu quero voltar à história de Pedro e Judas, porque eles têm trajetórias diferentes, uma vez que tiveram um encontro com esta graça. Como nós dissemos, Pedro era um amigo íntimo, que Jesus o tratou, chamou de Satanás. Mas Judas, que foi o inimigo declarado, Jesus o tratou como amigo. Então eu queria pensar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, sobre esse chamado geral ao discipulado, onde não há ninguém mais privilegiado que o outro. Todos somos chamados ao discipulado e a experimentar a graça de Deus sobre a nossa vida. Quando você pensa na vida dos apóstolos, todos eles, os 12 apóstolos, foram escolhidos por Jesus. O próprio Jesus diz assim: fui eu que escolhi cada um de vocês, todos eles, inclusive Judas. Foram chamados para andar perto de Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos, quando registra que Jesus orou e separou, diz que chamou para que eles estivessem próximos de Jesus. Havia uma multidão que seguia Jesus, havia muitos discípulos, a Bíblia vai falar de 120, de 72, mas fala de 12, que Jesus separou desse grupo grande para estar próximo de Jesus, para andar próximos deles. Todos eles foram instruídos. A certa ocasião, Jesus pergunta a respeito da decisão dos seus discípulos, diante do fato de muitas pessoas se afastarem de Jesus, deixarem de seguir a Jesus num determinado momento do seu ministério. E é Pedro que toma a frente ali do colégio apostólico e diz assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Os próprios apóstolos já tinham conhecimento de muita coisa que Jesus ensinava e já estavam convencidos de que o que Jesus ensinava era a verdade. Todos eles foram instruídos da mesma maneira. Todos eles
viram diversos milagres de Jesus, a grande maioria deles, a multiplicação de pães, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando Lázaro, o filho da viúva de Naim. Muitos milagres foram realizados na frente dos vários apóstolos, dos 12 apóstolos. Todos eles foram comissionados. Quando nós encontramos ali em Mateus capítulo 10, nós encontramos que Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Em Lucas capítulo 9, diz que Jesus reuniu os 12 e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E ainda, em Lucas 10, logo no capítulo seguinte, diz que depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Todos aqueles 12 apóstolos foram chamados, comissionados, orientados e receberam poder e autoridade para realizar a sua tarefa. Mas a minha pergunta é por que alguns vão por caminham de uma maneira e outros caminham de outra? Por que se todos tiveram acesso ao mesmo Cristo, viram o mesmo poder, foram comissionados e receberam o mesmo tipo de poder, por que uns prosperam e outros caem? Por que uns progridem na vida cristã e outros ficam pelo caminho? Eu queria pensar com você então um pouquinho a respeito de novo dessas duas personagens, Judas e Pedro. Eu queria lembrar aqui de Judas, que a primeira vez que se menciona Judas nos evangelhos é exatamente quando Jesus separa os seus 12 apóstolos. A segunda menção, e aí eu quero que você preste atenção na trajetória que acontece. Lá em João capítulo 6, João registra o seguinte. João capítulo 6, no verso 60, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Quero que você se lembre que João está registrando tudo isso, contando isso, muitos anos depois do que isso tinha acontecido. Jesus morreu por volta do ano 30 e João está escrevendo isso por volta do ano 90, 60 anos depois, já tendo tempo de refletir sobre tudo o que havia acontecido. O que me chama a atenção, então, quero que você preste atenção comigo. O discurso duro e insuportável de Jesus. Porque João registra que, ao ouvirem isso, o que foi que eles ouviram, que eles acharam tão duro, tão difícil, esse sermão duro e insuportável? É o discurso em que Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim vai viver. Quem não se alimentar de mim vai morrer. Isso aconteceu depois que Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos e sobrado 12 cestos de pães ainda. E naquele momento, você pode ler depois o capítulo 6 todo, o povo quis pegar Jesus e transformá-lo em rei. Porque, ora,
um rei que dá comida de graça para a gente. Acabei de falar do preço das coisas aqui. Chega alguém que pode dar comida de graça, curso duro, era porque Jesus multiplica os pães, sobram muitos pães, aquele povo que se farta deste milagre quer transformar Jesus em rei, mas ele se afasta disso. Ele pega o barco e vai para o outro lado do mar, se afasta dessa multidão que quer proclamá-lo rei, porque Jesus sabe das motivações do seu coração. Ele sabe que este povo foi atrás dele só porque queria o alimento que Jesus podia oferecer. No verso 26 e 27 do capítulo 6, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, existe um discurso de Jesus falando sobre o pão da vida, que é uma palavra dura demais para aceitar, porque ele diz assim: olha, vocês estão correndo atrás das coisas materiais, do pão que farta a barriga de vocês, mas eu quero dizer a vocês que é melhor correr atrás daquilo que vai levá-los para os céus. E esse tipo de discurso decepcionou muita gente. Hoje você encontra um evangelho fácil, o evangelho da prosperidade, que fala que você vem a Jesus e você vai ter tudo que você tem, tudo que você quer para a vida. E veja que o discurso de Jesus é mais ou menos assim. O discurso da prosperidade é assim: venha a Jesus e você terá tudo. Amém aí, irmãos? Não é bem assim não, viu? O nosso discurso é assim: deixe tudo e você vai ganhar Jesus. Jesus é o maior bem. Então é um discurso contrário. E muita gente se decepciona. E muita gente faz uma opção responsável. Fala assim: eu prefiro um lugar que me ofereça tudo. E não quero somente Jesus. Eu só quero Jesus se junto com Jesus vier tudo que eu desejo. Então está acontecendo aqui um discurso insuportável da parte de Jesus. As coisas espirituais são mais importantes que as coisas materiais, ou elas prescindem as coisas materiais. E é esse discurso que atrapalha a cabeça das pessoas, que provavelmente é a palavra dura e insuportável que chega também ao coração de Judas. É aquilo que Jesus está falando, olha, que João registra, perdão. Contudo, há alguns de vocês que não creem, apesar de caminhar. Depois de muito tempo, João fala assim: Jesus estava falando de Judas, por exemplo. Fora outros que caminhavam, fora outros que se alimentaram, Jesus estava falando daqueles que não creram. Estava falando daqueles que ficaram frustrados com a palavra de Jesus. Que, olha, vocês querem me fazer rei, mas eu não quero ser rei de vocês. Jesus pregou um discurso duro e exclusivista, quando ele diz que o espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. É um discurso onde ele fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando exatamente disso, dessa exclusividade de Jesus. E esse discurso de exclusivismo não atende o coração humano. Quando o que a gente gosta de ouvir é mais ou menos assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. Não importa quem seja o seu Deus, desde que você tenha espiritualidade, desde que você tenha fé, isso é suficiente. Mas Jesus está dizendo exatamente para aquele povo que não é assim. O Espírito, o Espírito da vida e a carne, aquilo que é material, aquilo que é humano, não vai produzir nada que se aproveite para se aproximar de Deus. Esse é o discurso de Jesus, que é duro, que incomoda,
que faz com que pessoas, com que eles ali sintam assim, não é duro de suportar esse tipo de discurso. Eu queria acomodar Jesus na minha vida, e Jesus está dizendo, olha, não é assim que as coisas acontecem. Judas estava entre estes que não creem, entre esses que ouvem o que Jesus tem a dizer, mas que não gostam daquilo que Jesus está dizendo. Não gostam da proposta de Jesus e não conseguem crer. É nessa hora que Judas então concorda em trair a Jesus. Lucas vai registrar isso lá no seu capítulo 22. Judas foi chamado, recebeu poder e autoridade, viu milagres, ouviu todos os ensinos de Jesus, mas mesmo caminhando em meio ao colégio apostólico, era um dos que não criam. Desconfiados, porque tudo indica que Judas tinha um projeto para Jesus diferente do que Jesus estava propondo. Judas era um daqueles que queria que Jesus fosse rei. Lembram que os outros discípulos também queriam um rei que libertasse Israel do jugo romano. Pouco antes de Jesus subir aos céus, eles perguntam a Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai libertar Israel? E Jesus diz, não cabe a vocês saber os tempos. Havia essa expectativa. E provavelmente Judas alimentava isso e se frustrou, como toda aquela multidão que queria fazer de Jesus um rei. A gota d'água, então, tem esse caminho de incredulidade. A incredulidade que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que é essa insistência em não crer, mesmo diante de todas as evidências de que aquilo é a obra de Deus. A gota d'água se dá lá no capítulo 12 de João, quando eles estão em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, e, como nós vimos na semana passada, Maria vem e quebra um perfume de nardo puro, quase meio quilo de perfume, derrama aos pés de Jesus. E aí Judas, que não cria, que vinha resistindo a tudo que Jesus estava oferecendo a ele, a toda a graça que se manifestava para ele, Judas é aquele que fala, por que não se vendeu, que desperdício é esse? Por que não se vendeu esse perfume e daria para levantar 300 denários com ele? 300 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Só que é interessante quando você lê o capítulo e você tira as observações que João faz, e o diálogo lá do capítulo 12, ele se dá assim. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, e aí vamos tirar aquilo que João faz como observação. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. A conversa é assim, e você se lembra que Jesus parece que às vezes dava umas broncas bem sérias. E aqui parece que Jesus foi quase, cala a boca, não fala mais. Lembra de Pedro quando estava no Monte Getsemane? E ele vê a transfiguração, e ele começa a dar um palpite fora de hora, vamos fazer 3 cabanas aqui, para a gente permanecer aqui, e Deus corta a fala de Pedro, para falar, esse é meu filho amado, ouçam-no, em vez de vocês ficarem falando, ouçam o que meu filho fala. E aqui Jesus faz a mesma coisa com Judas, Judas fazendo uma observação que parece assim uma pessoa que está interessada no bem-estar dos pobres, do colégio apostólico, dando uma orientação, parece que boa, e Jesus corta, deixa em paz. É quase um cala-boca, diante de todo mundo. E me parece que aqui é a gota d'água, porque depois Marcos registra que logo depois desse episódio, Judas vai procurar os chefes dos sacerdotes para entregar a Jesus. O que eu posso fazer? O que vocês me dão se eu entregar Jesus? É logo depois desse episódio. Gente que resiste a Jesus, gente que não gosta do discurso de Jesus e resiste ao ensino de Jesus, e que muito menos está disposta a aceitar a reprimenda de Jesus.
O escritor aos Hebreus diz que Deus açoita qualquer um que recebe por filho. E você sabe que todos nós aqui já fomos filhos e já devemos ter dado trabalho para os pais. Enquanto o pai está enchendo as paciências do filho, e correndo atrás, e puxando a orelha, e dando uma palmada, é porque o pai está interessado no bem-estar do seu filho. O problema é quando ele diz assim, olha, larguei mão. E largar a mão é a pior coisa que pode acontecer. E Judas aqui, é aquele momento que parece que ele não suporta ser rejeitado por Jesus. Definitivamente. Primeiro Jesus fala, eu não vou ser rei de vocês. E agora Judas, ele não falou para Judas, mas o que Jesus quis dizer é como se dissesse assim, cala a boca, Satanás. Do mesmo jeito que ele disse para Pedro. Você está raciocinando de maneira humana, você está seguindo o raciocínio satânico, você está demonizado no seu raciocínio. E o que ele faz imediatamente depois disso? Vai procurar os chefes dos sacerdotes para entregar a Jesus. E a máscara de Judas cai definitivamente quando acontece a ceia, quando Jesus, na celebração da ceia, instituindo a ceia, informa que ele será traído. E os seus discípulos todos, os apóstolos, os 12 que estão com ele, todos ficam assim, mas quem será? Não estou entendendo o que Jesus está explicando. Eles ficam perplexos, diz lá no capítulo 13 de João, no versículo 22. E Jesus então aponta, Pedro chega provavelmente para João e diz, olha, você que está perto do mestre, pergunta quem será? E João, que está próximo de Jesus, acho que cochichando, mas quem é Jesus? E Jesus entrega, aquele a quem eu entregar o pão molhado é esse. E ele entrega isso para Judas. João, que escreve o seu evangelho, lembra disso, nunca mais vai esquecer. E pior ainda, Marcos registra que Judas pergunta para Jesus, serei eu, Jesus? Com certeza, em algumas versões diz assim, com certeza não sou eu. Mas a resposta de Jesus, que para aquelas versões antigas dizia assim, tu dizes, é Jesus dizendo assim, não, é você mesmo. Jesus afirma claramente que é Jesus. E quando termina esse episódio ali, a celebração daquela ceia, é que Judas vai imediatamente encontrar os chefes dos sacerdotes e acerta o preço pela vida de Jesus. 30 moedas de prata, o valor de um escravo comum. A vida de Jesus valia isso. E é nesse momento que Jesus desmascara Judas definitivamente, a sua máscara cai. E então vem o beijo da traição. A traição talvez seja o sentimento, a ação mais sórdida do ser humano, que é quando Judas procura Jesus no jardim, combinando que aquele a quem eu beijar é esse que vocês devem prender. E por último, Jesus então fala para Judas, amigo, a que vieste? Jesus trata esse inimigo declarado, essa rejeição que vem crescendo. Enquanto Jesus caminha com eles 3 anos, nos últimos 18 meses, um intensivão, e ao invés de Judas progredir na sua vida cristã, ele vai crendo cada vez menos, ele vai se afastando mais de Jesus, ele vai se decepcionando mais com Jesus, ele vai acolhendo cada vez menos no seu coração a reprimenda, a orientação que Jesus dá para a sua vida, até o ponto que ele não tem o menor desplante, não tem o menor cara de pau de beijar Jesus, de traí-lo sem o menor consideração. Ele vai até o fundo do poço e termina numa morte sem graça. A Bíblia diz que quando ele percebe que Jesus é condenado, ele se arrepende, ele é tomado de remorso. E é interessante, irmãos, que a palavra remorso que é utilizada aqui, é a mesma palavra, inclusive no grego, que é utilizada para a palavra arrependimento. Metanoia, uma mudança. De repente, quando Judas percebeu o que fez, ele percebeu que ele foi ingênuo,
Eu estava achando que estava fazendo alguma coisa boa para Jesus, porque eu não achei que ele ia ser condenado, ele foi. Eu traí sangue inocente, ele mesmo usa essa expressão, eu acabei traindo sangue inocente. E ele então se arrepende. Mas as versões brasileiras traduzem como esse remorso. Quando a pessoa é tomada por um fogo ardente de arrependimento, de tristeza pelo que fez. Só que Judas vai e se enforca. A Bíblia diz que ele se pendura, e provavelmente para ele ter caído no penhasco, deve ter se pendurado na beira de um penhasco, não é? E depois de ter se enforcado, a corda deve ter rompido com o peso do seu corpo, ele cai e se estilhaça lá embaixo, as suas entranhas se espalham. Aquelas moedas que ele havia pego, que ele joga no templo para os chefes dos sacerdotes, eles acham que aquele dinheiro é dinheiro de sangue, então eles compram aquele terreno, e aquele terreno fica chamando de campo de sangue, por causa dessa morte de Judas. Um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus, que num período de 3 anos se afasta de Jesus e morre sem graça. Morre se afastando cada vez mais de Jesus. Uma trajetória sem graça. Agora eu queria pensar num outro discípulo, que é Pedro, que é uma expressão da vulnerabilidade a toda prova. Simão era o nome de Pedro. Pedro é o nome que Jesus dá para ele quando o conhece. Pedro ou Cefas, qualquer um dos dois, quer lembrar da firmeza, o que é pedra. Ele foi levado a Jesus por seu irmão André, e então Jesus usa essa expressão para Pedro. Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que está traduzido é Pedro. E é interessante que quando Jesus usava a expressão Pedro, usava para lembrar do chamado de Pedro, chamado para ser pescador de homens, lembrar da visão, do desvendamento que ele tem a respeito de Jesus, quando ele reconhece que é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus usava Simão todas as vezes que esse Pedro se manifestava vacilante. Pelo menos 3 vezes, quando Lucas registra, Jesus dizendo assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. Você está dizendo que não vai me negar, que vai seguir até o fim? Simão, Simão, você é humano, você é frágil, você oscila. Depois, ele diz assim, lá em Marcos 14, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, quando ele chama Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E diz assim, Simão, encontrou dormindo, quando devia estar orando. Simão, você está dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a terceira vez que Jesus chama Pedro de Simão, é quando ele já está para restaurar Pedro. No capítulo 21 de João, Simão, filho de João, você me ama? E ele repete as 3 vezes, lembrando que Pedro ainda é Simão, aquele homem frágil. Ele é o irmão de André, ele é pescador, ele é um dos 12 apóstolos, ele é aquele que tem uma sogra curada diante dos seus olhos, ele é quem mora em Cafarnaum. Ele é um dos apóstolos que é chamado, e é interessante que a sua trajetória parece uma montanha russa, um sobe e desce. Ele começa subindo, quando a Bíblia começa a registrar que ele anda sobre o mar. Lá em Mateus 16, ele é aquele que toma a frente dos seus colegas de colégio apostólico para dizer, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o elogia, dizendo, olha, Simão, ou Pedro, isso não foi a carne que te revelou,
Foi o próprio Pai que revelou isso para você. Ele confessa que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Isso é Pedro, crescendo, aprendendo, conhecendo Jesus cada vez mais. Mas logo em seguida, ele começa a descer. Quando ele reprova Jesus, Jesus fala que vai morrer. E aí Pedro diz, Deus tenha misericórdia de ti, Jesus, não fala um negócio desse. Isso não vai te acontecer. E chama Jesus, repreendendo Jesus por causa disso. É quando Jesus, esse Pedro que tem uma revelação do Pai, esse Pedro que está crescendo, mas que começa a descer para repreender Jesus, que é quando Jesus o chama, arreda Satanás, sai da frente Satanás. Pedro, você que teve uma revelação do Pai agora, nesse instante está raciocinando como um demônio. Daqui a pouco ele começa a subir novamente. Ele assiste à ressurreição da filha de Jairo. Ele é um dos que tem o privilégio de ver a transfiguração e de ver Elias e Moisés conversando com Jesus. É ele que vê o milagre de fisgar um peixe e ter a moeda necessária para pagar o imposto para ele e para Jesus. É ele que tem interesse sobre a prática do perdão. Sabe, a gente pergunta aquilo que a gente quer saber, aquele assunto que nos interessa, aquilo que nos incomoda. E Pedro estava interessado sobre perdão. Talvez porque estivesse acompanhando Jesus e conhecendo toda a maneira como Jesus tratava as pessoas. Pedro está subindo, daqui a pouco ele começa a descer. Jesus vai lavar os pés dos apóstolos e ele fala, não Jesus, eu não quero só os pés. O senhor, aliás, de maneira nenhuma, o senhor não pode lavar meus pés. Mas quando Jesus explica para ele qual a importância daquilo, ele fala, então não só os pés, mas o corpo todo. Ainda não entendia o que Jesus estava fazendo. Ele começa a subir, porque ele vai para o Getsemane, mas desce quando corta ali a orelha do servo Malco. E o fundo do... Você vê que a vida de Pedro é assim, ó. Ora ele parece que está chegando no céu, daqui a pouco ele desce como um ser humano comum, daqui a pouco ele lembra que é o líder do colégio apostólico, daqui a pouco ele desce novamente. É uma montanha russa a vida de Pedro, até que ele chega no fundo do poço. E o fundo do poço de Pedro é quando ele nega Jesus. É quando as pessoas falam assim, você fala com eles, você estava com um deles, eu vi você com eles, eu não conheço esse cidadão. Ele insiste nisso. Mas quando o galo canta, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele se arrependeu, mas é interessante que o choro de Pedro recebe um advérbio. Ele é qualificado. Não é um choro qualquer, é um choro amargo. O choro amargo porque ele vai produzir algo na vida de Pedro. É um choro que o qualifica. É um choro qualificado que qualifica o próprio Pedro, o próprio arrependimento de Pedro. O remorso de Judas o faz se enforcar, mas o choro amargo de Pedro o faz se arrepender. E Pedro renasce das cinzas, que é quando ele sobe para nunca mais descer. É ele que entra no túmulo vazio. Quando as mulheres voltam e encontram os apóstolos todos reunidos, com medo, trancados ainda, ele é o que sai correndo à frente para encontrar o túmulo vazio. É ele a quem Jesus se apresenta individualmente, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. E por fim, é a ele que Jesus vem restaurar. É quando ele fala, Simão, e Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu sei que você é humano, eu sei quem você é, do que você é formado. Simão, você me ama? Mais uma vez, apacenta as minhas ovelhas. 2 homens chamados, escolhidos por Jesus, que conviveram 3 anos com Jesus, que no meio do caminho foram chamados para ser apóstolos, que viram milagres, ouviram os ensinamentos, que foram comissionados, que receberam poder e autoridade. Um deles resistiu no seu coração a tudo que Jesus estava falando. Ele não creu. Ele tinha planos diferentes para Jesus na sua vida. O outro
apesar da sua oscilação, sobe e desce, melhora, piora, ele nunca deixou de crer que Jesus poderia perdoá-lo. Simão é reconhecimento da vulnerabilidade, da fragilidade, da mortalidade que cada um de nós tem. É por isso que Jesus chama Simão. Você é esse homem que oscila. Eu quero te oferecer algo que você necessita. Não o que você quer, o que você merece. Porque nessa oscilação toda, a gente podia dizer que Pedro não merecia. Mas Jesus sabia o que ele necessitava. Quando Jesus chama Pedro de Simão, ele está reconhecendo que o processo na vida de Pedro continua. Que o discipulado vai permanecer. E mesmo nos últimos instantes, Simão, você me ama? Porque se você me ama, é o suficiente para o discipulado. Discipulado é caminhar com Jesus. Lembra que eu tenho insistido que discipulado é transferência de vida? E andar com Jesus é receber a vida de Jesus em nós. É sermos fortalecidos pela presença de Jesus na nossa vida. É sermos fortalecidos quando Ele chega para nós e a gente está no fundo do poço. Ele fala assim, Simão, você me ama? Ele chega assim, Divaldo, você que está aí prostrado, achando que é o pior do ser humano, em autocomiseração, ele chega e fala, Divaldo, você me ama? E ele vai levantar dali. Ele vai transferir vida para nós. Jesus oferece perdão para Pedro, para esse Simão que é vulnerável. Jesus oferece missão para Pedro. A ordem significa que a missão deve ser cumprida. A ordem significa que a nossa fragilidade, a nossa inconstância, até os nossos pecados, não devem impedir a missão de continuar. Ouviu isso? A fragilidade de Pedro, a inconstância de Pedro e os pecados de Pedro não podem impedir que a missão continue. E é por isso que Jesus vem ali comissionar Pedro mais uma vez. A ordem significa que haverá suprimento para a missão. Porque quando Jesus fala, Simão, Simão, você me ama. Então, apacenta as minhas ovelhas. Porque quando você começar a obedecer a minha missão, a minha ordem aqui, haverá todo o suprimento para que isso aconteça. O remorso, meus irmãos, é a vergonha de ser descoberto em pecado. Mesmo que seja por nós mesmos. Foi o que aconteceu com Judas. Traí sangue inocente. Que besteira que eu fiz. Agora, arrependimento é um sentimento profundo de tristeza por um erro cometido. Já chorou porque fez uma besteira? Às vezes de raiva de si mesmo. Às vezes de tristeza mesmo. Fala, puxa, eu não posso mais fazer nada para consertar isso. Pedro é tomado de uma profunda tristeza por um erro que cometeu. Essa tristeza que leva necessariamente a uma mudança de vida, a acreditar que Jesus podia perdoá-lo. Quando há arrependimento, há mudança de mentalidade. Por isso que Judas não se arrependeu. Ele só teve remorso, vergonha dos seus pecados. Quando aquele primeiro casal pecou, eles também ficaram com uma profunda vergonha, um do outro e do próprio Deus. E por isso foram cozer roupas de figueira para si, para tentar esconder a sua vergonha. Mas foi Deus que definitivamente os cobriu com a sua graça. Ele que faz o primeiro sacrifício, para poder ter as peles que dão novas vestes a Adão e Eva. E para nós acontece a mesma coisa. Hoje, todos nós aqui
fomos chamados do mesmo jeito. Ninguém tem privilégio algum sobre o outro, nem o pastor sobre você. Todos fomos chamados a ser santos, a salvação, para ir para os céus, a servir a Jesus, a receber dons. Todos fomos chamados. Qual vai ser a trajetória de cada um de nós? Vamos atender às palavras de Jesus? Vamos resistir como Judas que não creu? Ou vamos aprender com Pedro que falou: tu tens as palavras de vida eterna, não posso ir para outro lugar a não ser para ti. E foi esse acolhimento desta palavra que fez com que Pedro, ao final de tudo, ainda cresce que Jesus podia tocar na sua vida. Mesmo sabendo quão frágil, quão humano, quão pecador ele era, ainda recebeu graça e missão para a sua vida. O meu desafio, a minha palavra para cada um de nós é essa. Qual é a sua trajetória? Como tem sido e como será a sua trajetória em 2024? Daquele que resiste à palavra de Deus ou daquele que acolhe, que reconhece que Jesus tem as palavras de vida eterna? Todos nós podemos ser Judas ou Pedro. Qual você vai ser? Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar e falar com o Senhor. Cada um no seu lugar. Talvez você tenha terminado o ano de 2023 e pensado assim: se Jesus terminasse no dia 31, eu mereceria um raio que cai dos céus. Talvez você possa ter terminado 2023 pensando assim: a minha vida foi uma montanha russa, oscilando o tempo todo. Deus só podia me tratar, só pode me tratar assim: Simão, Simão, repetir meu nome, lembrando das minhas fraquezas. Mas eu quero convidar você agora, neste instante, a dizer que até o último instante, a graça foi oferecida a Judas. A graça alcançou a vida de Pedro e o tirou daquele lugar de vergonha, de um choro amargo, para ser comissionado, enviado para servir o Senhor. Então ora a Deus, pede a Deus: Senhor, tem misericórdia do meu passado oscilante. Derrama a tua graça sobre mim, me comissiona mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus, cada um orando no seu lugar. Então, Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus gracioso, que é favorável a nós, que tem um coração inclinado para nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor sempre nos oferece mais uma chance. Nós te pedimos nesta hora, ó Deus, de maneira especial, coloca as tuas mãos curadoras sobre a vida do Rafael, sobre o corpo do Rafael. Restaura-lhe a saúde, ó Deus, que os exames, os médicos, os medicamentos, toda aquela estrutura, ó Deus, seja usada por ti para abençoar a vida do teu servo. Guarda-o, alivia a sua dor. Também ministra a paz ao coração da Kelly, Rafael, do Samuel, de todos os familiares. Nós te agradecemos, ó Deus, o privilégio de te conhecer e de poder depositar a nossa fé em ti. No nome precioso de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus.